Emocionante descoberta. Menina pobre pede por mãe em perigo, e o milionário vê o inesperado. Era mais uma manhã quente em São Paulo, e Ana, uma menina de 10 anos, acordava em seu pequeno apartamento. O cheiro do pão quentinho invadia o espaço enquanto sua mãe, Maria, se esforçava para preparar tudo com carinho. Com um sorriso que iluminava seu rosto já marcado pelas dificuldades da vida, Ana vestia sua roupa simples, mas cheia de esperança. Maria, uma faxineira dedicada, saía cedo todos os dias para garantir um mínimo de dignidade para as duas. Hoje, ela tinha que ir para o escritório de um advogado que parecia tão distante do mundo de Ana. Maria deu um beijo na testa da filha e pronunciou aquelas palavras mágicas que sempre incentivavam. Estou aqui por você, meu amor. O coração de Ana pulsava forte, sem saber que seria a última vez que ouviria a voz doce da mãe naquele dia. Assim que Maria saiu, o sol começou a brilhar intensamente, mas a sombra de uma aventura inesperada se aproximava. Quando Ana voltou da escola, a casa estava em silêncio. Maria nunca chegaria tão tarde. O dedo da menina tremia ao tentar discar o número da mãe, mas a ligação não completava. O medo a consumia, um frio na barriga que parecia um aperto, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Determinada a encontrar respostas, Ana decidiu ir ao escritório, um lugar imenso cheio de pessoas que usavam roupas caras e olhavam para a menina como se ela fosse invisível. Mas a força do amor por sua mãe a impulsionava, e ela entrou. O ambiente burguesa e indiferente a sufocava, mas Ana não se deixou intimidar. Logo ela se deparou com Carlos, um milionário de negócios bem-sucedidos. Ele estava sentado em sua mesa, em meio a papéis e relatórios frios como sua postura. Quando Ana chegou perto, seu olhar preocupado e sua voz trêmula chamaram a atenção dele, e algo mudou. Meu nome é Ana. Minha mãe, Maria, desapareceu. Ela trabalhava aqui. A frase, carregada de dor e desamparo, ecoou pelo escritório e penetrava as paredes opressoras. Carlos, que sempre se preocupou em acumular riquezas, sentiu algo incomum no peito. Um aperto que o fez olhar para Ana com um novo olhar, um olhar que o fez ver não apenas uma criança perdida, mas o reflexo de sua própria humanidade esquecida. Ele nunca havia sentido isso antes. Há algo mais na vida, pensou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Ana falava, Carlos percebeu que Maria havia testemunhado algo que poderia desmantelar a fortaleza que ele ajudou a construir. O desespero no olhar da menina atingiu em cheio, e a ideia de ignorar sua dor ficou insuportável. Eu vou te ajudar, decidiu, mas a luta seria imensa. O passado de indiferença colidia com a necessidade urgente de proteger Ana e sua mãe. Agora ele tinha que agir. A vida de Maria dependia disso. Enquanto Ana e Carlos se uniam contra um mundo que muitas vezes parecia intransigente e desumano, o coração de ambos pulsava em um novo ritmo. O início de uma luta que mudaria suas vidas para sempre. Mas uma pergunta ficava no ar. Eles conseguiriam superar as barreiras que os separavam e encontrar a verdade antes que seja tarde demais? Carlos olhou nos olhos de Ana e sentiu o peso do mundo em suas pequenas costas. Naquele momento, tudo que ele conhecia parecia tão superficial, tão distante da realidade daquela menina. Vamos encontrar sua mãe, afirmou, com uma firmeza que ele mesmo duvidava. Ana, embora assustada, abriu um sorriso tímido. Era o primeiro sinal de esperança que ela tinha desde que a porta de casa se fechou naquela manhã. Eles saíram do escritório juntos, os olhos de Ana seguindo cada movimento de Carlos. Ele tentou acalmá-la, mas não sabia por onde começar. Precisava de informações, de pistas. Rapidinho, decidiu ligar para o advogado responsável pela jornada de Maria. As palavras escapavam de seus lábios com urgência. É um caso de desaparecimento. Precisamos saber onde ela foi. Enquanto esperavam, Ana contava sobre a vida que levava em casa. A forma como cada dia começava com o cheiro do pão e as promessas trocadas entre mãe e filha. Carlos se perguntava como poderia ter passado a vida olhando para números em vez de sentir as emoções cruas e autênticas que ele presenciava agora. O que seria de uma vida sem essa conexão tão intensa? Finalmente, o advogado retornou a ligação com mais perguntas do que respostas. Maria saiu para uma reunião relacionada a um caso complicado, mas não sei o que aconteceu após isso.
O som da voz dele deixava Carlos mais inquieto. Ele precisava agir e rapidamente. Nós temos que ir aonde ela estava, disse Carlos, dessa vez mais decidido. Ana concordou, seu coração batendo forte. Eles pegaram um táxi direto para o escritório onde Maria deveria estar. O caminho era apressado, e em cada semáforo que paravam, Carlos sentia a urgência crescer. Ele parecia estar lutando contra um monstro invisível, um que ameaçava não apenas a vida de Maria, mas toda a construção de sua própria felicidade. Ao chegarem, a atmosfera era densa, carregada de murmúrios e pressa. O olhar de Carlos percorreu a sala enquanto ele reconhecia rostos conhecidos. Ele pediu para ver a pessoa responsável, uma mulher alta e antipática. Precisamos de informações sobre Maria, Carlos começou. A mulher fez uma expressão de desdém, como se a vida de uma faxineira não merecesse atenção. Ela não voltou da reunião. Desde quando você se importa com isso? Ela retrucou, com uma indiferença cortante. Isso atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele não estava ali por compaixão, mas por necessidade. Um impulso fez replicar. Não importa a classe social, não importa o que os seus olhos veem. O que importa é que ela é uma mãe e ela precisa de ajuda. As palavras de Carlos causaram um momento de silêncio, e Ana, percebendo a mudança na energia ao redor, segurou firme a mão dele. Olhando por cima do ombro, viu pessoas observando, algumas com empatia, outras apenas curiosas. Mas, naquele instante, ela não queria ser vista como uma menina pobre. Queria ser apenas Ana, a filha que estava desesperada para encontrar sua mãe. De repente, seu coração parou quando ouviu um grito familiar ecoando entre as paredes do escritório. Era Maria. O medo a deixou paralisada. O que aconteceu? O olhar de Carlos se encontrou com o de Ana, e eles correram em direção ao som, sem se importar com nada ao redor. Cada passo era uma mistura de esperança e medo. Quando chegaram à porta da sala, Carlos hesitou. O que estava prestes a ocorrer poderia mudar tudo. Ana respirou fundo, e juntando toda a coragem que tinha, empurrou a porta. A cena que se desenrolou à sua frente era impactante e assustadora. E ali, na sala, o que eles encontraram poderia ser a resposta que tanto buscavam, ou o início de algo muito mais sombrio. Dentro da sala, as paredes pareciam se fechar ao redor de Ana e Carlos. O olhar dele se fixou em Maria, mas a cena era um turbilhão. A mãe estava em um canto, encostada na parede, com a expressão aterrorizada, como se tivesse visto um fantasma. O coração de Ana disparou. Ela tinha tanto amor e medo ao mesmo tempo. Mãe! Ana gritou, a voz embargada, implorando por aquela conexão que sempre haviam compartilhado. Maria virou-se lentamente, o olhar perdido, como se tentasse reconhecer a filha em meio à neblina de seu desespero. Carlos, naquele instante, pôde sentir a intensidade do momento. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer era crucial. Maria, está tudo bem. Estamos aqui, disse ele, tentando trazer a mulher de volta da escuridão em que ela parecia presa. Mas as palavras pareciam não ter efeito. O desespero tinha um poder avassalador. Você não entende, eles vieram atrás de mim, disse Maria, seu tom desesperado ecoando na sala e transformando a esperança em apreensão. Ana, ao ouvir aquilo, se sentiu despedaçar dentro. Quem, mãe? O que aconteceu? Perguntou, enquanto a tensão na sala se intensificava. O silêncio tomou conta, e a única coisa que se ouvia era o farfalhar de papéis que se misturavam às batidas do coração de Ana. Carlos percebeu que Maria estava presa entre o medo e a proteção. Maria, nós precisamos saber para poder ajudar você, ele insistiu. O olhar dele era um convite sincero, um braço estendido em meio a um mar de incertezas. Após um longo instante de silêncio, Maria finalmente olhou nos olhos de Ana e Carlos, e a verdade começou a emergir por trás de seu pavor. Eles estão atrás de um documento, algo que eu não deveria ter encontrado. Algo perigoso. A confissão de Maria cortou o ar com a precisão de uma faca. Ana mal conseguiu conter as lágrimas. O que poderia ser tão poderoso para ameaçar sua mãe? Carlos sentiu seu estômago embrulhar, perguntando-se como aquela mulher tão forte e dedicada havia se encontrado em uma situação tão sombria. Precisamos fazer uma ligação, Carlos disse, já pensando em como agir para proteger Maria. Tem alguém que pode nos ajudar. Mas Maria balançou a cabeça, desesperada. Não, Carlos. São pessoas muito poderosas. Eles vão fazer qualquer coisa para não deixar o assunto escalar. Você não entende o que pode acontecer. O medo em sua voz reverberava pela sala e aterrorizava Ana. Eu não vou te deixar, Ana afirmou, mesmo que a incerteza se alastrasse por seu ser.
O brilho de determinação em seus olhos foi a lâmpada que acendeu uma ideia em Carlos. Então vamos falar com as autoridades, sugeriu ele. Esse pode ser o jeito mais seguro. Temos que levar tudo isso a alguém que possa proteger você, Maria. Ana olhou para Carlos, seu coração batendo acelerado. Como ela poderia deixar sua mãe nas mãos de estranhos? Mas, ao mesmo tempo, havia um botão dentro dela que dizia que o que eles enfrentavam ia muito além da capacidade dela. Era uma batalha feral e implacável. Maria hesitou, mas a expressão de esperança no rosto da filha era uma luz em seu mundo escuro. Você faria isso por mim, Ana? Suas palavras eram um chamado por união, por amor, e Ana acenou firmemente. A atmosfera da sala mudará. O que antes era um lugar de desespero agora pulsava com a força da esperança, numa mistura irreversível. Então, enquanto Carlos pegava seu telefone, Ana se aproximou de Maria, envolvendo-a nos braços, sentindo o calor e o amor que sempre a protegeram. Naquele momento, uma nova determinação nascia. O que ficaram sabendo poderia ser o divisor de águas, mas o que mais tirou a respiração de Ana foi a conexão que sentiu. Uma profunda convicção de que tudo o que enfrentariam juntos estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Mas antes que pudessem fazer qualquer plano, um barulho abrupto ecoou pelo corredor. Passos pesados se aproximavam da porta. Era como se o destino estivesse prestes a entrar, e eles mal estavam prontos para o que viria a seguir. Se a verdade que Maria havia revelado era apenas o começo, aquilo teria consequências maiores do que poderiam imaginar. Ana e Carlos se entreolharam, o pânico estampado em seus rostos. O som dos passos se aproximava, retumbando no corredor como um prenúncio de algo terrível. Era como se um peso insuportável estivesse se instalando sobre os ombros de Ana. A cada batida, sua respiração se tornava mais rápida, mais entrecortada. Rápido! Temos que nos esconder. Carlos sussurrou, puxando Maria pela mão. Mas Maria estava paralisada. O medo tinha um domínio absoluto sobre ela, e Ana sentiu seu coração afundar ao ver a fraqueza da mãe. Mãe, vamos, pediu, com a voz tremula, tentando arrancar Maria de sua inércia. A urgência fez com que Maria finalmente se movesse, seu olhar ainda distante. Ana se colocou na frente, decidida a proteger a mãe, enquanto Carlos disparou em direção à janela, buscando uma saída. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu violentamente. O homem que apareceu era imponente, com uma presença que parecia afetar a própria luz do ambiente. Ele tinha um olhar afiado, que penetrava diretamente na alma de cada um ali. Ana sentiu um frio na espinha. Onde está ela? O homem exigiu. Sua voz era uma mistura de calma e ameaça. Ana não conseguia entender a que ele se referia, mas o tom deixava claro que não havia espaço para brincadeiras. Quem é você? Carlos perguntou, sua voz firme, mas o corpo repleto de tensão. Eu sou apenas alguém que quer recuperar o que lhe pertence. O homem sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Ana engoliu em seco, encontrando coragem. Ela não vai te dar nada. É a minha mãe. A gente não tem medo de você. Você não sabe com quem está lidando, menina, ele respondeu, a frieza na voz provocando um arrepio em Ana. Maria, finalmente se soltando do torpor, olhou para a figura ameaçadora e, com tremor na voz, respondeu, por favor, eu não quero causar problemas. Só quero proteger minha família. A reação do homem foi imediata. Ele virou-se para Maria, a concentração de seus olhos atormentados. Você deveria ter pensado nisso antes de se envolver com assuntos que não são seus. Agora, tem um preço a pagar. Uma onda de pavor e impotência inundou Ana. O que quer que fosse esse preço, ela sabia que não era algo simples. Era uma decisão que poderia destruir tudo o que ela acreditava. Deixem minha mãe em paz. O que quer que você tenha com ela, eu posso ajudar, implorou. A voz de Ana era um misto de desespero e determinação. Mas o olhar do homem estava fixo em Maria, como se ela fosse sua única preocupação. Você não pode ajudar, ele disse, com um sorriso irônico. Mas a sua disposição é admirável. No entanto, a única coisa que você pode fazer é sair do meu caminho. Enquanto Maria parecia querer protestar, Ana ergueu-se como uma barreira. O instinto de proteção superava o medo. Não, nós não vamos deixar você levar ela. O homem olhou para ela, com um brilho inusitado nas íris. Interessante. Você também poderá ser útil, depois que isso tudo acabar. O espaço entre eles carregou uma eletricidade pesada. Ana sentia que o tempo tinha parado. Desafiando seu próprio coração, ela lançou um olhar descido para Carlos. Nós temos que enfrentá-lo. Neste momento,
Carlos fez um rápido movimento, como se tivesse uma ideia. Antes que Ana pudesse perguntar o que ele tinha em mente, ele disse: se Maria tiver alguma informação, precisamos usá-la. Não podemos ficar parados. A tensão aumentava. O homem começou a dar um passo à frente, como se avançasse para arrancar deles qualquer esperança. O desejo de proteger sua mãe queimava dentro de Ana, mas a dúvida começava a se infiltrar. O que eles poderiam fazer? Um grito súbito ecoou do fundo do corredor. Uma mulher apareceu, trazendo uma energia inesperada, como um furacão. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, e nesse instante, todos os olhos se voltaram para ela. Ana sentiu que aquele poderia ser o momento decisivo. Quem era aquela mulher? E como ela poderia mudar tudo? O coração de Ana pulsava com uma nova esperança, mas a tensão ainda pairava no ar. Como uma nuvem prestes a desabar. As peças estavam se movendo perigosamente, e a revelação estava prestes a deslumbrar. Os olhos da mulher brilhavam intensamente, como se ela tivesse entrado em um espaço onde a escuridão hesitava em tocar. Ela não era apenas uma figura qualquer, sua presença transbordava confiança e uma força quase palpável. O homem que antes parecia invencível agora hesitou por um breve instante, como se um novo vetor de desafio tivesse surgido no campo de batalha. Você precisa sair, a mulher disse, com um tom de comando, direcionando sua atenção, primeiro ao homem, depois a Ana e Carlos. A voz dela carregava a gravidade de quem havia enfrentado monstros antes e sobrevivido para contar a história. E quem é você? O homem perguntou, sua expressão endurecendo novamente. A desconfiança transparecia, mas havia uma pitada de curiosidade em seu olhar. Alguém que vai garantir que você não leve essa mulher, a mulher respondeu sem hesitação. E alguém que já viu o que você é capaz de fazer. Ana sentiu um nó se desfazer dentro de si. Aquela mulher não estava ali por acaso. Era como se um rugido de esperança ecoasse em seu coração apavorado. Você realmente pode nos ajudar? Ana perguntou, suas palavras entrecortadas pela expectativa. Sim, a mulher garantiu, tomando um passo à frente. Mas preciso que você mantenha a calma. A coragem enfrenta sombras, não a imprudência. O olhar penetrante dela provocou um misto de coragem e confiança em Ana. Sem hesitar, ela se posicionou ao lado da mulher, identificando-se com uma força que ela nunca soube que possuía. Carlos fez o mesmo, alinhando-se a elas, formando um trio intrépido diante daquela figura ameaçadora. A tensão na sala parecia vibrar, e Ana observou enquanto o homem percebia que sua vantagem estava se esvaindo com a entrada daquela mulher forte. Não tenho tempo para conversas, só quero o que é meu, ele insistiu, seus olhos escaneando a sala em busca de uma fuga ou uma maneira de impor seu domínio. Você pode não ter tempo, mas nós temos algo que você não tem, um propósito. A mulher disse, desafiando-o. E você vai se surpreender com a força que uma família pode reunir quando está com suas costas contra a parede. O homem balançou a cabeça, como se tentasse se recompor, e, por um momento, Ana percebeu uma fissura em sua armadura. Ele parecia contemplar o outro caminho que poderia seguir. Mas a raiva logo tomou conta de sua expressão, fazendo com que ele avançasse um passo. Eu não pretendo sair daqui de mãos vazias. Ana, sentindo a adrenalina subir, lembrou-se da promessa que havia feito a si mesma. Nunca levaremos a minha mãe ou a nossa vida. Sua voz enchia o ar com a determinação de quem já tinha visto demais. Mas antes que o homem pudesse reagir novamente, a mulher interveio. Seja inteligente. Há formas de resolver isso sem derramamento de sangue. Não é hora de brigas. O que você realmente quer? A sala ficou em silêncio, e Ana utilizou aquele breve momento para perceber que talvez aquela mulher tivesse mais intuições sobre tudo. Sentiu um lampejo de esperança acender em seu peito, assim como o olhar da mulher estava fisicamente presente ali. Você pode não saber o que está arriscando, o homem resmungou, tentando reforçar sua ameaça. Mas suas palavras soaram vazias, como um eco distante. Foi Carlos quem, impulsionado pela coragem recém-descoberta, questionou. E o que você realmente terá ao causar dor a uma mulher inocente, se pode encontrar outro caminho? O contraste entre a determinação dos jovens e a frieza do homem fez com que a atmosfera desse uma guinada. Enquanto a incerteza pairava, a mulher foi clareando um caminho para a negociação. Quando um fio de esperança começou a surgir ali, Ana percebeu que a batalha teria que transcender o físico. A verdadeira luta seria pelas almas e pela sobrevivência. Só então, uma ideia audaciosa surgiu na mente de Ana, e a pergunta que saiu de seus lábios foi impiedosa. E se nós formos as chaves para o que você realmente precisa? As palavras pairaram no ar, e todos contiveram a respiração.
Aquela pergunta era perigosa, mas o tom desafiador a tornava irresistível. O que será que ela havia descoberto? O homem pareceu parar, sua expressão mudando. O jogo estava apenas começando, e Ana sentiu que, de alguma forma, tudo agora dependia dela. O homem hesitou, os músculos do rosto contraídos em uma luta interna. A pergunta de Ana reverberava como um eco, cada sílaba pesando mais que o mesmo. Ele examinou os rostos ao seu redor, buscando qualquer trinca na determinação que transbordava da combinação de Ana, Carlos e aquela mulher que não parecia se abalar com sua ameaça. Vocês acham que podem me enganar? O homem rosnou, mas sua voz estava mais fraca, como se ele estivesse se afastando do que antes considerava uma verdade inabalável. A própria certeza dele começava a se desgastar. Não estamos tentando enganar você, disse a mulher, seu tom firme e calmo. Estamos apenas oferecendo outra perspectiva. O que te traz aqui não é uma luta, mas o que você busca. Vamos falar sobre isso, sem precisar de violência. A tensão estava palpável, quase como o cheiro da tempestade que se formava no horizonte, e Ana foi tomada por um lampejo de ideia. Nós sabemos que você se sente perdido, e que já tomou decisões que podem não ter te levado aonde você realmente queria chegar. O que está acontecendo com você agora talvez não te faça se sentir um homem forte. Talvez você precise de um propósito verdadeiro, e não um caminho de destruição. Ele se manteve em silêncio, a raiva gradualmente dando lugar a uma confusão quase imperceptível. Ana podia ver que as palavras dela o afetavam, e o coração dela começou a bater um pouco mais rápido. Por que você não tenta ouvir? Continuou a mulher, mergulhando naquele espaço de vulnerabilidade que parecia tão estranho ao homem. As pessoas fazem o que fazem por uma razão. E você, no fundo, sabe que há algo muito maior em jogo aqui. Os olhos do homem se estreitaram, e ele olhou para as 3 figuras à sua frente. Ele estava em pé no meio do que poderia ser seu maior erro, e, em sua confusão, talvez houvesse um caminho alternativo que ele nunca havia considerado. E se nós formos as chaves para o que você realmente precisa? Repetiu Ana, com um misto de desafio e esperança. Pense em seu futuro. O que você realmente quer que ele seja? O que você tem ao seu redor agora? Riqueza? Poder? Ou um vazio dentro de si? A insistência dela era tanta que a sala parecia vibrar com uma nova energia. O homem respirou fundo, a resistência dele começava a derreter. Ana sentiu que, naquele momento, apenas um passo à frente poderia ser suficiente para mudar tudo. Ela olhou para a mulher ao seu lado, um sino de empatia soando, e a mulher assentiu ligeiramente, encorajando-a a seguir em frente. Você pode escolher outro caminho. Você pode escolher a família, a conexão, a redenção, Ana disse, a emoção escorrendo por suas palavras enquanto sua intenção se tornava mais clara. Escolha deixar essa vida de dor para trás. Todos nós podemos ser mais, e não estamos aqui para condená-lo, mas para dar-lhe a chance de mudar. Um relance de dúvida cruzou o rosto do homem, e, por um instante, tudo parecia possível. A porta se abria atrás dele, a visão de um futuro diferente, e aquela sombra escura que sempre o acompanhou parecia começar a se dissipar. O silêncio se estendia, e a tensão tinha um novo significado. Eu não sei, a voz dele saiu hesitante, quase quebrada. Você não precisa ter medo, a mulher interveio, sua voz ainda cheia de segurança. A escolha é sua, mas tenha certeza de que escolha tem peso, e a vida exige coragem. Você pode precisar de guias, de companheiros, e não será fácil. Mas é possível. Quase em um impulso, Ana fez um movimento na direção dele, seus olhos buscando uma resposta. O homem olhava bem além da sala, e Ana percebeu que ali havia mais do que apenas um homem querendo levar algo. Havia um ser humano buscando um caminho, um novo começo. Mas, antes que pudesse responder, as portas da sala se abriram de repente, trazendo consigo uma onda de barulho e luz. A figura familiar de um amigo surgiu no limiar, trazendo uma tempestade de memórias esquecidas e um novo dilema. Ele vem! O grito do amigo fez o coração de Ana disparar. O que ela havia despertado poderia agora ser esmagado pela realidade que se aproximava. O homem encarou Ana, os olhos finalmente questionadores, enquanto a entrada se tornava um palco para o que estava por vir. Seria essa a chance de uma transformação ou o início de um novo caos? O coração de Ana parecia querer sair pela boca. A figura que surgira à porta não era apenas um amigo, mas um estupim que ameaçava acender uma nova bomba de emoções. O homem à sua frente olhava com um misto de curiosidade e medo. Ele percebia que existia mais em jogo do que um confronto simples. Carlos, com a expressão de quem traz notícias do mundo exterior, fixou o olhar no homem.
Havia uma tensão palpável no ar, como se todos respirassem a mesma incerteza. Ele está vindo, precisamos fugir, exclamou Carlos, gesticulando freneticamente. Espere! Ana gritou, num impulso. Ela não podia deixar que essa chance escorregasse entre os dedos. O homem hesitou, sua expressão mudando rapidamente entre o alarme e a contemplação. O que ele realmente desejava? A adrenalina pulsava em suas veias, atrativa e perigosa. Mas, naquele instante, quando as esperanças e os temores se entrelaçavam, um vislumbre do que poderia ser surgiu diante dele. Não podemos simplesmente correr, Ana declarou, envolvendo sua voz em um fio de determinação. Nós precisamos enfrentar isso. Essa pode ser a sua oportunidade de mudar. O homem sorriu, mas era um sorriso amargo, repleto de dúvidas. E como eu sei que vocês são diferentes? Que não vão me usar como todos os outros? Não temos nada a ganhar com isso, disse a mulher, sua voz marca da sinceridade. A vida nos trouxe até aqui, e queremos que você escolha um caminho diferente. Não somos inimigos, você é quem está criando esse muro. O ruído na porta aumentou. Batidas pesadas, vozes altas. Uma presença ameaçadora se aproximando. Agora, o tempo parecia se arrastar enquanto o passado e o futuro daquelas vidas se chocavam no presente. Ana tinha uma ideia. Olhe para nós, disse ela, olhando mais fundo nos olhos do homem. Nós somos apenas 4 pessoas tentando fazer algo diferente. Não importa quem está lá fora. O que importa é o que você quer para a sua vida. Você quer ser lembrado pelo que fez de ruim ou pelo que pode fazer de bom? Carlos interveio, sua voz firme. Ele nunca havia estado tão próximo de um confronto e, ao mesmo tempo, tão envolvido em um momento de pura empatia. O rosto do homem estava agora cheio de frustração. Ele estava à beira de um abismo, a possibilidade de um salto ou de um recuo. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria. A figura que estava à porta finalmente entrou, quebrando o frágil silêncio. Era uma sombra que carregava intensidade e uma aura ameaçadora. A sala foi invadida por um vento pesado, como se o tempo tivesse parado para contemplar a escolha que estava prestes a ser feita. Você não vai sair assim. A nova voz ecoou, cheia de autoridade e desprezo. O homem virou o rosto, sufocando alguma lembrança que parecia lhe perturbar. Ana, observando a mudança na fisionomia dele, percebeu quão próximo estavam da verdadeira ruptura. O futuro se estendia à frente deles, repleto de escolhas e riscos. O homem respirou fundo, a frustração contrastando com o desejo oculto. Seria este o seu momento de agir ou de se enclausurar ainda mais no ciclo que criou? Qual é a sua decisão? Ana perguntou maciamente, mas com uma urgência nas entrelinhas. O homem olhou para todos, buscando compreensão e segurança. E então, naquele instante decisivo, ele balançou a cabeça, como se finalmente estivesse prestes a responder. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, o chão sob seus pés começou a tremer, como se o próprio destino estivesse tentando se impor. Corre! Agora! Carlos gritou, levando todos a agir. E, enquanto a sala se tornava um caleidoscópio de medo e esperança, o homem fez um movimento. Mas qual seria a direção escolhida? O chão tremeu, e a sensação de urgência permeou o ar como um grito silencioso. Aquela não era uma simples decisão, mas uma escolha que poderia mudar tudo. O homem deu um passo hesitante, os olhos saltando de um para outro, como se tentasse absorver o peso daquelas palavras cuspidas pela turbulência do medo. Vocês não entendem. Eu não posso. Ele finalmente ergueu a voz, um desespero quase palpável. Ana sentiu uma pontada aguda no peito ao ouvir suas palavras, como se cada sílaba rasgasse um pedaço da esperança que estavam tentando cultivar juntos. Você pode, Ana respondeu, com uma calma que contrastava com a tempestade interna. A única coisa que você precisa é querer. Carlos se adiantou, a mão estendida, buscando alcançar aquele homem que lutava contra seus demônios. Você tem a chance de ser livre, de se libertar do que te prende. Não deixe que o medo dite seu destino. As batidas na porta aumentaram em intensidade, como um tambor de guerra. A aura ameaçadora que tinha entrado na sala parecia se alimentar da hesitação do homem. Ele oscila entre os rostos angustiados ao seu redor e a sombra que pairava à sua porta, uma força que o puxava de volta, para a escuridão conhecida. Uma escolha entre viver no desconhecido ou se encurralar. Ana, percebendo que o tempo estava esgotando, decidiu por um apelo mais pessoal. Eu já estive no seu lugar. Quando você sente que não há saída, é fácil se entregar. Mas, por favor, acredite em nós.
Faça essa escolha por você, pela sua vida. Nós queremos te ajudar a encontrar um caminho diferente. Os olhos do homem brilharam por um breve momento, um lampejo máximo que deu esperança a todos ali presentes. Uma batalha interna se desenrolava em sua mente. Ele estava tão perto de uma escolha que poderia liberá-lo, mas também temia as consequências dessa decisão. Ana notou sua respiração acelerada, os punhos cerrados. Lembra do que disse sobre ser lembrado? Você pode se tornar um verdadeiro exemplo de mudança. E se isso significar enfrentar o seu passado, nós estaremos ao seu lado. Podemos enfrentar juntos. A porta balançou com força, e um grito ecoou do outro lado. Vamos! Abra essa porta! Sabemos que você está aí. Uma voz rouca e ameaçadora que parecia querer arrastar todos de volta ao pior ponto. O homem hesitou mais uma vez, seu olhar fixo na porta. Todos ali podiam sentir a pressão do mundo lá fora, enquanto seu coração pulsava, indeciso. E se eu falhar? E se a mudança apenas me levar a um novo erro? E se você se encontrar? Carlos respondeu, sua voz um canto de esperança. Às vezes, precisamos nos perder um pouco para nos encontrarmos de verdade. E naquele momento de vulnerabilidade, eles se tornaram ligados em um compromisso silencioso, a responsabilidade de apoiar uns aos outros. Eu não estou pronto. O homem choramingou, mas Ana, impelida pela convicção, deu um passo à frente. Pode não parecer, mas a vida nunca te permitirá estar 100% pronto. Você só precisa de coragem. E essa coragem começa agora. O chão parou de tremer, mas o clima se intensificou. O homem estava à beira de uma decisão monumental, um abismo onde o futuro se repleta de incertezas e promessas. Nesse momento gravado com tensão, a porta se abriu completamente, revelando não o que todos temiam, mas uma oportunidade inesperada. O que poderia ser aquela nova luz que surgia? Quem está com você? Uma figura conhecida surgiu. E a pergunta pairou no ar, fazendo o coração de todos acelerar ainda mais. Ana sentiu um frio na barriga. Qual seria a revelação? E mais importante, isso ajudaria ou atrapalharia o homem na escolha que ele deveria fazer? A figura que se destacava na entrada iluminada era uma mulher. Os cabelos desgrenhados e a expressão de desespero em seu rosto eram a confirmação de que algo estava muito errado. Ana quase gritou ao reconhecer quem era. É a mãe dele. O homem, que estivera lutando contra seus próprios fantasmas, teve os olhos alagados ao ver a mulher. Com um pulo, ele avançou até a porta, como se o mundo inteiro tivesse evaporado ao seu redor. Mãe, é você? Sua voz tremia, mas as palavras saíram como um sussurro desesperado. Ela estava lá, nos limites de uma realidade que parecia sufocante demais para ser verdade. Filho! Oh, meu Deus, você precisa vir comigo. Ela estendeu as mãos, as palmas abertas, como se quisesse alcançar todo o amor que se perderá ao longo dos anos. A cena que se desenrolou a seguir parecia um filme. O homem e sua mãe se encararam, o tempo e o espaço se dissolvendo entre eles. O olhar dele se iluminou, a hesitação desaparecendo por um momento, mas logo em seguida, uma sombra de dúvida tomou conta novamente. Mas e se estiver tudo errado? E se isso me levar de volta ao abismo? Ana, sentindo o peso daquela incerteza, decidiu que não era hora de hesitar. Olha, a gente está aqui por você. Essa mulher, ela precisa de você. E você precisa dela. O que está por vir pode ser uma verdadeira nova chance, uma oportunidade de recomeço. Mas e as vozes do passado? Elas ainda me perseguem. Ele gritou, angustiado, os punhos cerrados em um misto de medo e confusão. Carlos interveio, a voz agora firme. Você não está sozinho. Não precisa carregar isso só. Juntos, nós podemos fazer isso. Sua mãe está aqui, você tem uma chance de curar tudo isso. Não deixe o passado ser uma cadeia. Transforme sua dor em força. Foi como se cada palavra de Carlos ressoasse no coração do homem, criando uma onda de determinação onde antes existia apenas angústia. Ele olhou para a mãe, os olhos marejados, e sentiu uma chama de esperança acender dentro dele. Ele deu um passo à frente, mas ainda hesitou. A mãe, percebendo o conflito, aproximou-se ainda mais. Por favor, filho. Eu estou aqui. Eu nunca quis te deixar. Precisamos disso. Precisamos de um ao outro. A voz dela era um misto de súplica e amor incondicional, um convite a libertar-se das correntes que aprisionavam sua alma. O que você vai fazer? Ana perguntou, suavemente, mas com urgência. A pressão era palpável, e o ar estava carregado de emoção,
como uma tempestade prestes a desabar. E, naquele instante, o homem finalmente tomou uma decisão. Ele olhou nos olhos da mãe, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Foi uma mistura de dor e amor tão intensa que toda a sala pareceu parar. Eu vou confiar em você, em nós, disse ele, com a voz embargada. Logo, o grito distante da voz ameaçadora se tornou um eco obsoleto, eclipsado pela força renovada que agora pulsava dentro dele. A luz que antes era apenas uma possibilidade agora se transformava em um caminho. Com a mão estendida, ele respirou fundo e avançou. Vamos juntos. Mas antes que pudessem dar um passo adiante, um estrondo abalou os alicerces da casa. A porta se fechou repentinamente, revelando que a tempestade externa não era apenas uma metáfora, mas uma realidade iminente. O que ainda os aguardava no lado de fora? Prepare-se! Não acabou. A afirmação cortou o ar. O homem, a mãe e os amigos estavam prestes a enfrentar muito mais do que suas próprias escolhas. Era um novo desafio que ecoava, mais intenso e ameaçador. O caminho para a liberdade estava mais repleto de turbulências do que eles podiam imaginar. O que viria a seguir? O ar estava pesado, mas não apenas pela tensão que preenchia cada canto daquela sala. Era uma mistura de medo e esperança, como se a tempestade lá fora espremesse todos os sentimentos ao máximo. O homem, agora decidido, olhou para os presentes, e uma chama de determinação se acendeu em seu olhar. Vamos sair. Foi tudo o que ele disse, com a voz firme. Era hora de enfrentar o mundo lá fora, não mais como uma sombra, mas como um homem que lutaria por sua própria vida e por aqueles que amava. Maria olhou para Ana, e um sorriso pequenino brotou de sua expressão cansada. Você me deu coragem, meu amor. Ana retribuiu o olhar, cheia de orgulho, como se as palavras da mãe fossem um abraço que a envolvesse. Carlos, ao lado, enfiou a mão dentro do bolso, sacando o celular, preparado para fazer a ligação que poderia garantir a segurança deles. Vamos direto para a polícia, disse ele, sem hesitar. Essa história não pode acabar aqui. Maria, você tem informações preciosas, e agora é a hora de compartilhar tudo. Assim, com a determinação renovada, eles se dirigiram para a saída, mas a porta não estava mais aberta como antes. Batidas violentas do lado de fora pareciam zunir em seu ouvido, como se o próprio destino estivesse se opor a eles. A mulher que havia os confrontado anteriormente desaparecera, mas a atmosfera ainda vibrava com a sua presença. Prepare-se! Carlos bradou, com os olhos firmes na porta. Uma última olhada passou entre eles, um pacto silencioso de que não retrocederiam. A força do grupo pulsava, cada um deles representando um pilar de coragem. Quando a porta se abriu, o que se revelou era um caos. Um grupo de homens ameaçadores aguardava, o semblante duro e frio como aço. O líder deles, o mesmo homem que havia enfrentado Ana e Carlos, estava ali, com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Vocês não têm para onde escapar, ele afirmou, numa voz que ecoou como um trovão. Errado, Ana disse, sua voz saindo tão firme que até as sombras hesitaram. Nós não temos medo de você. E, impulsionada por uma determinação que parecia quase sobrenatural, avançou para frente, como um escudo de proteção. Quem diria que aquela menina pobre, uma criança enfrentando alturas que até mesmo adultos se intimidariam, tinha um poder tão devastador? O homem hesitou. Era como se a determinação dela estivesse quebrando suas paredes de frieza, revelando uma fraqueza que ele não havia percebido antes. Maria se uniu a Ana, ambas firmes, uma encorajando a outra. Nós não vamos deixar que você nos machuque, Maria declarou, com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesma. Então, Carlos, observando a cena, tomou coragem. Ele se adiantou e usou o celular para fazer a chamada. Estamos aqui, precisamos de ajuda, disse, sua voz ecoando confiança. Ele logo começou a descrever a situação, o desespero se dissolvendo em ação. Vão ficar combinando ameaças ou vão nos escutar? Ana impulsionou, e as palavras dela reverberaram no ar, como um mantra de liberdade. O olhar dos homens se desviou, e um deles, menos ameaçador, parecia inseguro. Finalmente, uma sirene ecoou ao longe, e a tensão no ar mudou. As sombras começavam a desaparecer com a luz que surgia das sirenes da polícia que se aproximava. O homem que liderava o grupo, percebendo que sua vantagem evaporava, começou a gesticular de forma agressiva. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Ele gritou, mas seu tom já não carregava a mesma certeza. Havia uma fragilidade que destoa da bravura. Sim, temos. Estamos lidando com a verdade. Carlos respondeu, observando que a polícia estava perigosamente próxima.
A luz e o som tornaram-se um catalisador de mudanças. O homem hesitou, e naquele instante, o que estava em jogo era não apenas uma batalha física, mas uma luta por dignidade e respeito. Com a chegada dos policiais, a situação virou de cabeça para baixo. O homem percebeu que não tinha mais controle sobre o que ocorria. As palavras de Ana e Maria fluíram como um rio, levando o que parecia ser um futuro sombrio para um novo horizonte. Esse homem é perigoso. Ele estava atrás de informações que não deveriam vir à tona, Maria declarou ao policial que se aproximou. Sua voz estava embargada, mas carregava a força de uma mãe que defendia sua filha. Em minutos, ele foi algemado, um grito delas ecoando em celebração. A libertação estava à porta, e a sala começava a encher-se de luz. A magia da conexão estava finalmente prevalecendo. Quando tudo acabou, e a tumultuada tempestade se acalmou, Ana e Maria se abraçaram, a agonia dos últimos dias se desfazendo na profundidade do amor. A esperança renascia como um sol nascente. Carlos observou, simplesmente grato, enquanto a polícia garantiu que tudo estava sob controle. O sorriso nos rostos de Ana e Maria refletia uma vitória que era muito maior do que qualquer batalha. Era a vitória do espírito humano, do amor inquebrável que venceria todos os desafios. Você viu como tudo mudou? Carlos disse, olhando para Ana. Ela sorriu, seus olhos brilhando. Sim, com amor e coragem, podemos enfrentar qualquer tempestade. E assim, na luz do novo dia que despontava, Ana, Maria e Carlos deixaram o escritório renascidos, sabendo que as dificuldades nunca são fim, mas a promessa de um novo começo. Mas, lembre-se, tudo isso que você acabou de ler merece um apoio que é só seu. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e teorias sobre esse final, queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Essa é a hora de mostrar sua força, e juntos, faremos as emoções brilharem ainda mais.